Vamos falar rapidamente hoje sobre operadores aritméticos. Toda linguagem de programação tem operadores aritméticos, são operadores que você usa para fazer contas. São coisas que você já conhece, mas quero só colocar aqui a sintaxe da linguagem C, que é a sintaxe, pelo menos para os 4 operadores mais básicos, é a sintaxe praticamente padrão de todas as linguagens. E, além disso, essa aula também vai servir para a gente ver exemplos de como a gente usa o computador para fazer operações aritméticas. Essa é uma das coisas que a gente faz bastante quando usa o computador. Nessa aula, nós vamos ver, como em todas as próximas aulas, exemplos de código em C, exemplos de algoritmo antes de chegar no código em C, e também vamos passar a ver uma representação gráfica dos algoritmos, pequenos algoritmos que nós vamos implementar. Essa representação gráfica é conhecida como fluxograma. Mas vamos lá. Nossos operadores aritméticos da linguagem C. Você pode somar, subtrair, multiplicar, o asterisco, dividir, essa barra aqui é de divisão, e também você tem esse porcento aqui, é o resto da divisão inteira. Então você tem esse operador de resto. Então nós vamos ver aqui o uso desses operadores hoje por meio de exemplos. Nós vamos usar nos exemplos um fluxograma, que é a representação gráfica de um algoritmo. Vai ser usado no começo do curso para vocês irem fixando os modelos mentais, de como é que um programa é executado. E eu considero isso muito importante, você conseguir enxergar na sua mente o programa sendo executado, e o fluxograma ajuda nisso. Eu já comecei a escrever aqui um pequeno fluxograma inicial, para a gente ver uma porção de coisas. Então olha só, no nosso fluxograma os comandos aqui dentro vão seguir mais ou menos a sintaxe da linguagem C, mais ou menos já para a gente facilmente depois portar o programa para a linguagem C. Então eu vou usar os comandos e operações da linguagem C aqui, básicos. Então, nesse meu pequeno programinha, eu tenho 3 variáveis, nota 1, nota 2 e nota 3, que estão recebendo valores. Lembre aqui o comando de atribuição da linguagem, o igual, que a gente lê como nota 1 recebe 7,5. Nota 1 é uma variável. Variável é um nome que eu dei para algum lugar na memória. E ela recebeu esse valor 7,5. É uma variável que vai receber um número real, as notas de alunos. Essas 3 variáveis aqui vão receber números reais. Depois nós vamos ver como é que coloca na linguagem. E aí, esse programa executa essa caixinha aqui, vem no início, executa essa caixinha, nota 1 recebe 7,5, aí nota 2 recebe 7,5, nota 3 recebe 7,5. Eu vou representar o seguinte, vamos pôr aqui um símbolo para dizer onde eu estou a cada instante no programa. Então o programa começa executando esse comando de escrever nessa posição de memória chamada nota 1, na variável nota 1, o 7,5, depois ele vai escrever, o arroba está dizendo aí onde eu estou no programa, depois vai escrever 6.7, depois vai escrever 8.2, depois vai passar para essa outra caixinha aqui, a seta, está indicando, que é média, recebe, aí vamos olhar algumas coisas nas operações aritméticas, eu posso usar parênteses, os operadores, assim como na matemática, eles têm ordens de precedência. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e tudo. Entretanto, para evitar qualquer confusão, eu recomendo sempre que você use parênteses. Então, nesse exemplo aqui, inclusive, é necessário ter parênteses. Veja que aqui não tem novidade. Você usa parênteses para colocar a ordem de prioridade nas contas que você vai fazer, e é igualzinho como a gente aprendeu na matemática. Então não tem muita novidade aqui não. Então, esses parênteses aqui estão indicando que primeiro eu vou somar nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E depois vou dividir por 3. Então isso aqui está calculando a média. Estou nessa linha aqui calculando a média. Então, vejam como funciona isso aqui.
pela ordem dos parênteses, eu primeiro faço essas somas. Então, esse comando aqui está dizendo, vai lá na memória onde que eu chamei de nota 1, a variável nota 1, veja o valor que tem lá, some com o valor de nota 2, some com o valor de nota 3, ele está pegando, vai lá a CPU vai lá na memória, na nossa memória, no endereço de nota 1, aí carrega um valor, que é 7,5. Aí depois ele carrega o nota 2 e faz a soma dos dois. Então é 7,5 mais 6,7. Depois ele vai e carrega o nota 3, tudo nessa linha de comando aqui, eu estou mandando o computador fazer. Então pega nota 1 mais nota 2 mais nota 3, vai somando lá dentro do processador. Aí achou essa soma, divide por 3. Normalmente em linguagem C a gente colocaria, divide por 3.0. Isso aqui é uma constante na linguagem. Acho que isso aqui é uma constante no formato de número real, lá, o formato em ponto flutuante. Isso facilita a vida do compilador para ele entender. Mas se você puser só 3 aqui, vai funcionar. Se você puser 3.0, vai funcionar. Mas olha só. Então essa linha soma as 3 notas, divide por 3, depois que fez a conta toda, e o comando de atribuição funciona assim, ó. Você primeiro avalia a expressão que está desse lado, faz tudo o que tem que fazer, encontra um valor. Só depois que encontra o valor é que você copia o resultado para a variável que vai receber o resultado, que é a média. Na verdade, esse comando funciona assim, ó. Essa conta toda está sendo feita e o resultado vai ficar dentro do processador, numa das variáveis internas, lá um registrador. Aí, quando você termina, você move isso para essa área da memória, que é a variável média. Depois que fez a conta, nós vamos mostrar a média. A gente já pode até começar a fazer assim, ó. Printf, só para lembrar que isso é o comando que mostra na tela. Ou pode deixar assim por enquanto. Mostrar média. Aqui o média eu vou escrever sem acento. Daí acaba o meu programa. Espero que vocês tenham entendido esse pequeno pedaço de código. Ele dá um exemplo aqui de como a gente usa valores constantes, aqui literais, numéricos, ó. Aqui números reais. Ele me dá um exemplo de uso de variáveis e de como eu posso usar operadores aritméticos para fazer qualquer conta. Certo? Eu vou aproveitar e escrever um código em C. Então veja bem, abri aqui o meu editor de texto, que eu sempre uso, o Emacs, e vou deixar ele aqui do lado do nosso fluxograma para a gente ir mapeando isso para a linguagem C. Nossos programas em C sempre vão ter isso aqui. Depois, com o tempo, eu vou explicar o que essas linhas indicam, não se preocupem, mas por enquanto vamos apenas usar o fato, né, de que eu preciso ter isso aqui e aqui dentro aqui tem o meu programa. Então aqui dentro eu vou colocar os comandos referentes a essas caixinhas aqui. Bom, eu tenho variáveis nesse programa. A gente começa o programa declarando as variáveis. Toda vez que eu for usar a variável, ideal, eu tenho que declará-las primeiro quando eu vou usá-las na linguagem C. A linguagem C exige que você declare a variável antes de usar. O que é declarar? É dizer quais são as variáveis que eu vou usar e os tipos. Então, ó, eu vou ter 3 variáveis aqui para números reais, float. Não precisa ser um número real com muita precisão, notas de alunos, né? 2 casas decimais, números pequenos, então pode ser float. Se precisasse muitas casas depois da vírgula, 20 casas depois da vírgula, aí eu ia usar um double, que é o double. Entretanto, vou usar o float para números reais. E as minhas variáveis são nota 1. Aí lembre que eu posso fazer declaração de 3 variáveis na mesma linha, se eu quiser. Poderia fazer float nota 1, ponto e vírgula, float nota 2, ponto e vírgula, float nota 3, ponto e vírgula, mas posso fazer as 3 na mesma linha. E, inclusive, se quiser, posso colocar a média aqui ou posso fazer na outra linha. Não tem problema nenhum.
Poderia ter feito média lá na mesma linha também. Agora, eu declarei as 4 variáveis que eu vou usar no meu programa. Então, são as regiões de memória que eu vou usar para fazer conta, armazenar dados no meu programa. Tem 3 regiões que são para guardar números, ou nota 1, nota 2 ou nota 3, 3 variáveis para guardar números, e tem na verdade tem 4, né? E tem uma quarta aqui que é a média. Então tem essas 4 variáveis. Agora, que eu já declarei as variáveis, agora sim eu vou representar essa primeira caixinha. Essa primeira caixinha tem nota 1, aí tem um comando, recebe quanto? 7.5. Ponto e vírgula para dizer que o comando acabou. Eu poderia escrever aqui nota 2, recebe 6.7, não ia dar problema nenhum. Entretanto, vou colocar um por linha. Nota 2, como se fosse 3 caixinhas. Aqui está uma caixinha só porque na verdade eu queria economizar espaço, mas normalmente a gente até no fluxograma aqui desenharia uma caixinha para cada comando. Não é nenhum crime aqui. 8.2, nota 3. Tá. Agora, média recebe o nota 1 mais o nota 2 mais o nota 3. E eu divido esses números por 3.0. Agora, vamos mostrar. O nosso comando de mostrar dados na tela é o printf. Então, mostrar a média é o printf. Se eu quiser só mostrar a média, seria assim, ó. Eu venho aqui e ponho média. Só que, e aqui dentro eu tenho que dar um comando que me explica que isso aqui é uma variável float. Lembra quando a gente fez printf para mostrar um inteiro, %d na aula passada? Agora aqui eu vou mostrar um float, %f. E o %f, para mostrar números reais, ele permite que você diga quantas casas decimais você quer. Notas, a gente costuma mostrar com 2 casas decimais. Então, .2f. .2 quer dizer com 2 casas decimais. .2f. Se eu fizer só assim, ele vai imprimir e não vai mudar de linha no final. Se eu fizer assim, ele vai imprimir e vai mudar de linha no final. Lembra que quando a gente fez o programa sem mudar de linha no final, quando o programa acabou, o prompt lá do sistema ficou na mesma linha, ficou meio misturado. Assim evita isso. Além disso, poxa, seria legal eu dizer o que eu estou imprimindo. Eu vou colocar aqui, ó, média das notas. Então, ó, esse printf imprime média das notas, 2 pontos. O %2f é substituído pelo valor da média. F é usado para double ou para float. Então, a gente pode usar o F tanto para double quanto para float. E %2 eu estou indicando, o ponto 2 está indicando que eu quero mostrar com 2 casas decimais. Então eu fiz aqui, vou salvar o meu programa no Emacs para salvar, Ctrl XS. Então vai ser criado um arquivo lá, média.c. Agora eu abri meu terminal e vou lá para o diretório. Olha, o diretório que eu gravei foi AED1 2021. Edileno códigos. Eu estou aqui no Edileno, ó, PWD no terminal me dá onde eu estou. Estou no Users Edileno. CD códigos. AED. Uso o tab para completar, ó, que ele vai completando para mim o diretório. Esse comando cd me levou lá para dentro do diretório, o cd é pwd, ele me diz onde eu estou, e se eu mostrar aqui, eu tenho os arquivos que esse diretório eu vou usar para os nossos exemplos. E aqui já tem o media.c que a gente gravou. Vou dar um cat aqui, que é mostrar o conteúdo do media.c. Aí, ó, cat. Lembrando que esses comandos de terminal são os mesmos no Linux e no Mac OS. Ok. Aí, ó, esse é o programa, esse aqui é o famoso código fonte do meu programa. Código fonte porque está escrito em linguagem C.
E aí agora eu vou pegar esse código-fonte e vou gerar o meu programa executável. GCC média.c menos O e o nome do executável, que eu vou chamar de média para ficar com o mesmo nome. Compilou. Depois de compilar, eu venho aqui, barra média, e vamos ver o que acontece. Média das notas 7,47. Algumas coisas que eu poderia ter feito assim, ó, média, não tem problema nenhum, vai funcionar aqui. Se eu escrever assim, aí eu vou compilar de novo para poder ele atualizar o executável, ó, média com acento. Poxa, mas de que notas que a gente está falando, né? Na hora de imprimir, a gente não mostrou. Eu vou colocar agora, vou mudar, vou dizer assim, ó, média entre as notas. Aí vou dizer quais são as notas, antes de dizer qual é a média. Porcento, ponto 2F, a primeira nota. Porcento, ponto 2F, a segunda nota. E porcento, ponto 2F, a terceira nota. Vou puxar aqui nosso Emacs de volta, para ficar mais largo e pronto. Média entre as notas. Aí vai aparecer as três notas. Para aparecer as três notas, eu tenho que colocar aqui as variáveis. Nota 1, nota 2, nota 3. Agora, olha só. Dentro da minha string de formatação no printf, o printf tem essa string de formatação. Dentro da minha string de formatação, eu tenho 4 vezes o comando porcento. 1, 2, 3 e 4. Toda vez que aparece o comando porcento, isso vai ser associado a uma variável. Então, a primeira, ó, porcento 2F, vai ser substituído pelo nota 1. A segunda, porcento 2F, pelo nota 2. A terceira, porcento 2F, pelo nota 3. E a quarta, pela média. Então, agora... média entre as notas 7,5, 6,7 e 8,20 é 7,47. Ok, esse nosso programinha está meio sem graça, porque seria legal pedir para os usuários, né? Digite a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, aí depois que você tem as notas, a gente imprime. Acho que por enquanto eu ainda não falei de um comando para você entrar com dados, mas tem comando que permite que você pare o programa ali naquela hora para esperar que o usuário digite um valor e esse valor vai ser copiado para dentro de uma variável. A gente vai ver isso em outra aula, não vai ser hoje não. Hoje o que eu queria mostrar para vocês é que a gente pode fazer contas com operadores aritméticos. Eu mostrei aqui a soma, a divisão, subtração, multiplicação, mesma coisa. Agora tem uns detalhes que eu quero aproveitar e vou aproveitar aqui nesse mesmo código e mostrar para vocês. E agora eu vou criar dois números inteiros. Tem dois números inteiros. Agora eu vou fazer valor 1 recebe 10. Tem que ser número inteiro, tá? Agora, então. E valor 2 recebe 5. Ok. Vamos fazer a média do valor 1 e valor 2. Antes a gente estava fazendo média de dois números reais, do formato float, né? Agora eu vou fazer, pronto, vou chamar de média valores. Aí eu vou fazer, ó, média valores, a variável que eu criei, que é inteira, recebe valor 1 mais valor 2 dividido por 2. É uma média, parecido com essa aqui de baixo. O que mudou agora? Essa divisão aqui a gente chama de divisão inteira. Por quê? Porque os parâmetros dos dois lados, ó, são inteiros. Essa soma aqui é de inteiro com inteiro, dá inteiro, dá 15. E desse outro lado eu tenho um número inteiro. Quando você divide inteiro por inteiro, a divisão passou a ser uma divisão inteira. Vamos imprimir a média. Ao invés de dar 7,5, ele vai truncar. Ele vai sempre arredondar para baixo. Né? A gente chama de piso da média. Piso do resultado da divisão. Piso é o inteiro para baixo, mais perto. Então, mesmo que fosse aqui, por exemplo, um resultado aqui 7,8, a conta ainda assim ia virar 7.
Ó, nesse caso, então, tem 15. 15 dividido por 2 daria 7,5, mas se eu imprimir agora, com %D, que é para imprimir, vírgula, média, valores. Vou compilar meu programa, já salvei. Olha só, a média dos valores deu 7. Veja que se tivesse um terceiro valor aqui, ó, mais 2, daria 17. E eu vou dividir por 3. A média desses 3 valores, aqui, ó, separado aqui, para a gente ver que é separado. Não tem problema pôr espaço assim, não, ó. 3 valores, só para ficar mais bonitinho. Pronto, agora sim. Vou compilar. A média dos 3 valores foi 5. Por quê? Ó, 17. 17 por quê? Porque é 10 mais 5. Valor 1 tem 10. Valor 2 tem 5. E eu coloquei aqui um valor explicitamente logo. O 2 deu 17. 17 dividido por 3. A média dá 5,666. Só que é uma divisão inteira. Então ele vai dar 5. E se eu quiser, eu posso ver quanto foi o resto da divisão. Eu vou colocar agora aqui o resto da divisão. O resto da divisão é... Eu poderia criar uma variável para receber o resto, mas eu aproveito e mostro para vocês que eu posso colocar a conta aqui direto no printf, se eu quiser. Seria essa conta toda aqui, ó. Só que ao invés de tirar a média, eu vou colocar o resto. Então o comando de achar resto é o %. Então agora eu vou somar. Vai dar 17. Aí eu vou dividir por 3. Deu 5. 3 vezes 5, 15. Sobrou 2 de diferença, não foi? Então esse é o resto da divisão. Vocês sabem o que é resto de divisão. Espero que vocês todos conheçam, né? Mas apenas para... Então, ó, 17 dividido por 3 deu 5. E o resto de 17 por 3 é 2. Ok? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos operadores aritméticos, vimos exemplos de como usá-los, e agora a gente já consegue fazer conta no computador. A ordem de precedência dos comandos é a mesma, dos operadores, é a mesma de quando a gente está fazendo a operação aritmética, que a gente aprendeu na matemática. Mas é bom sempre pôr parênteses para você deixar mais explícita a ordem com que as contas vão ser feitas, que nem nos meus exemplos aqui. Além disso, mostrei o exemplo aqui da divisão inteira. Quando as variáveis são inteiras, o comando de divisão é uma divisão inteira. Ele trunca o resultado para o inteiro, que a gente chama de piso do resultado, né? Ele dá o piso do resultado. Se o resultado fosse 5.1, vira 5. Se fosse 5.05, vira 5. Isso a gente chama de função piso. É o inteiro mais próximo abaixo do resultado que deu. Se for 5,05, o inteiro mais próximo abaixo é 5. A divisão é feita automaticamente como divisão inteira se os parâmetros são inteiros. Você, quando tem parâmetros inteiros, você pode fazer o resto da divisão também com o comando %. Em outras linguagens, o comando %, também é chamado de mod, que é a função resto, também é conhecida como função mod. Mas em C é o %. Além disso, nós vimos exemplo aqui de como calcular a média com valores em ponto flutuante e tudo, e aprendemos uma coisa nova. Dá para usar o printf para imprimir valores de variáveis float com o %f, e se você quiser, você pode especificar quantas casas depois da vírgula. Eu coloquei aqui 2 casas decimais. Né? Apareceu assim, ó, se eu mudasse para 4 casas decimais, olha lá, o número que eu mudei para 4 casas decimais apareceu agora assim. Ó, tá? Então aqui especifica quantas casas decimais. Bom, além disso, nós vimos um primeiro exemplo de fluxograma. Ele dá a ideia de como é que o programa, o algoritmo vai ser executado. Ele começa sempre no início, né, lógico.
Aí ele executa a primeira caixinha, vai para a próxima, e assim vai. Tem essas setinhas que indicam para onde vai o fluxo. Nós vamos ver, já nas próximas aulas, que esse fluxo pode ser dividido em dois caminhos alternativos, de acordo com uma condição, você pode ir para a esquerda ou para a direita. Esse fluxo também pode fazer pedaços do programa se repetirem. E isso aí, com essas ferramentas, a gente consegue fazer programas que resolvem problemas dos mais complexos que existem por aí. Mas por hoje é só, não quero me alongar. Até o próximo vídeo.